Bom, gestão de estoque ou construção de estoque, ele tem um segredinho bem básico que pouco de nós observamos. Pouco de nós, tá? E ele é um desafio constante. Ele nunca, ele nunca termina enquanto a gente está trabalhando. Só termina o dia que a gente para de trabalhar, ou que acabou o estoque, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu vou mostrar para vocês dois passos básicos, rapidamente, o que fazer para construir um estoque, ou para gerenciar, ou para gerir o estoque, né? Porque é o lugar onde o dinheiro mora, tá? Onde o dinheiro mora. No giro. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o giro, né? Giro do estoque. É um negócio chamado giro. O que é giro? Giro é o que é a venda é o giro normal, é a venda do estoque, certo? Muito bem. Então, assim, cada empresário define o seu giro, ou seja, que é giro? Giro é assim, ó, por exemplo, se eu vendi uma peça de produto, quantas peças eu tenho que ter para me fazer isso girar? Porque um não gira sozinho, certo? Então, tem que ter, no mínimo, dois para gerir. Então, assim, eu acredito que por exemplo, penso que no nosso negócio de network marketing, o nosso giro teria que ser 3. É o ideal, eu imagino. Porque ele é 3/1, certo? 3/1. Ou seja, para cada peça vendida, o ideal é que eu tenha 3. Então, veja bem, se eu vendi um, então aqui vai ficar 2, certo? E aí, no mês seguinte, eu vou ter que repor esse estoque. Ou eu já faço uma programação para quando eu vender, passa uns dias, ele volta novamente para 3. Tá bom. Outra coisa muito importante que a gente pouco considera também é um negócio chamado cobertura. Cobertura. O que é cobertura? Cobertura é o tempo. Porque é o seguinte, como o dinheiro está aqui, a gente ganha dinheiro nesse giro, né? Nesse giro a gente ganha dinheiro, porque aqui está a margem, né? Está a margem. A gente precisa saber, porque se passar disso aqui, por exemplo, ir para 5, a gente pode ser imobilizado, porque a gente precisa de outro produto. E aqui você tem, por exemplo, se eu tenho 5 creme dental, 5 creme dental. Então eu percebo que eu tenho 2 peças a mais, 2 produtos a mais, que podem levar o meu capital, o meu dinheiro, e aí eu fico sem comprar. E aí eu preciso aqui, eu tenho 2 creme dental a mais, né? E aí eu preciso de um spray, mas como o meu dinheiro está todo no creme dental, então eu fico ah, Imobilizado. imobilizado. Então, assim, eu não posso ter nem a mais, nem a menos. É o ideal que, então, é uma gerenciamento, é uma coisa constante, você tem que estar aqui ligado direto. Então, e a cobertura é o tempo que eu vou levar para vender isso aqui. Por exemplo, se eu vou ver, se o meu tempo é 30 dias, então a todo tempo eu tenho que ter 3 creme dental durante o mês. Ou se eu fecho ele no 2 ou no 1, que não tem problema, logo no começo do mês eu tenho que estar com o pedido programado tal para chegar outros 2 para mim vender. Ou se eu já sei que eu vendo em 30 dias eu vendo 2, então eu já faço já uma programação ou um pedido para no mês seguinte entrar 2 e eu começar com 3 novamente. Porque aí eu vou trabalhar outro mês, outro tempo, né? De 30 dias, né? E eu vou trabalhar 30 dias, vou vender outros 2, e no final do outro mês eu vou ter três
e aí o negócio nunca acaba, certo? Muito bem. Entendendo isso, já fica bem mais fácil da gente gerenciar o estoque, porque aí a gente não vai, eu tenho que ter muito estoque, né? Às vezes, todo empresário comete essas coisas, né? Eu já cometi diversas vezes, ainda cometo até hoje, porque é um negócio que ele não é igual uma lata que você coloca e mede. Não. Então, você tem que ficar ligado dentro direto, ok? Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Agora é o seguinte. Outro coisa que a gente pensa, principalmente a gente que está começando e tal, é como sair, né? Como sair do zero ao estoque ideal, né? Ao milhão, vou colocar aqui. Ok? Como sair do zero ao milhão com o estoque? É uma coisa assim que é muito intrigante, pelo menos para mim é e sempre foi, né? Muito bem. Então, veja bem, se eu definir isso aqui, se eu tenho este conhecimento, porque, gente, fala uma coisa para você, muito poucos empresários têm esse conhecimento, tá? Claro que eu estou falando aqui é coisa do varejo, da venda ali e tal, não é construção de rede e tal, né? Mas assim, isso aqui é do estoque que você tem que ter para vender todo dia, para ir para a rua, para, enfim. É o que a gente faz. Eu, por exemplo, eu tenho aqui, né, sempre perto de mim, o meu estoque para me vender, certo? Muito bem. Como sair do zero ao milhão? Por exemplo, eu já sei que vou ter 3 creme dental, tá? Mas eu tenho zero ou tenho um, né? Tenho um. Então, quando eu vendo um, né? Eu vendi um, e aí eu vendi por R$ 80, né? E aí eu tenho que chegar a 3. Então, é uma coisa básica, a gente vai perseguir isso, né? Então, eu tenho aqui, eu vendi por R$ 28, né? E aí eu ganhei R$ 52, certo? E aí, então, eu tenho que chegar a 3. Eu tenho um, eu comprei um, né? Comprei mais um, eu repus esse estoque e eu preciso chegar no 3. Então, o que que eu faço? O que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, esse dinheiro, ou vou investir 100% dele em estoque e já vou fechar o meu negócio aqui. Por exemplo, se eu pegar esse aqui, dá para comprar 2? Não. Não. Não dá. Então, eu vou pegar parte dele, e vou comprar mais um, certo? Então, esse meu aqui já vai para 2. Foi o que Silvio Santos fez na Avenida 25 de Março, ok? E tantos outros. O que eu fiz, Carlinhos fez também. Quem mais? E todos fizeram. Então, veja bem, pegou parte desse, comprou mais um, que virou 2. Ou seja, houve um aumento de 100% de estoque. E a diferença você pode gastar. Isso se você quiser aumentar o seu estoque, certo? Então, com a venda de 2, olha o que acontece. Com a venda de 2, você vai ter 160, certo? Menos os R$ 56, vai sobrar quanto? Sobra quanto? Vai sobrar quanto? 104. Hã? 104. Vai sobrar 104, né? Uhum. 104. Tá, então se você pegar parte do 104 e comprar mais um, então você chegou no 3, certo? Chegou no 3. Aí o que acontece? Vai sobrar aqui 28, vai sobrar 76, é isso, né? 28 vai dar 76. Isso mesmo. 76 sobrou aqui ao longo de talvez 30 dias, ou de uma semana, ou de um dia. Gente,
Isso aqui, ele é muito importante. Porque isso que eu escrevi aqui pode ser feito em 30 dias, pode ser feito em uma semana, ou pode ser feito no dia. Show. Por exemplo, Silvio Santos fez por dia. Ele tinha dinheiro para comprar uma caneta, o que ele fazia? Ele ia lá, comprava uma caneta, vinha aqui, vendia, pegava o lucro, reinvestia, blá, blá. Então, no dia, ele fez o giro. Entendeu? Quando se atinge o ideal, você para. Não precisa ir comprando mais, né? Porque o que manda é a venda. Por exemplo, seu Fernando, se eu vendi 10 por dia, se eu vendi 10 creme dental por dia, então eu tenho que ter 30. 30, né? E se eu vendo 30, Tem que ter eu tenho que 90. ter estoque. Hã? 90. Eu tenho que ter 90. Eu tenho que ter 90. Porque você concorda que tem um tempo para esse produto chegar? Sim. E por exemplo, se eu vendi 30 menos 90, eu tenho um saldo de 60. É o tempo que eu levo para chegar a outros 30, porque eu preciso continuar trabalhando. Porque o Sim. dinheiro está no giro. O dinheiro está no giro. Se a gente não gira, a gente não vende, não tem dinheiro entrando. Se não tem dinheiro entrando, então a gente não pega para nós um negócio chamado margem, que é o lucro, É o certo? lucro. Que é o lucro. Então, ah, fazendo isso, nosso negócio não acaba. Eu quero aumentar minha venda, então eu aumento aqui, ó, a quantidade de venda, né? Se eu passar para 2, eu já estou bem agora, já estou com capital, né? Eu posso investir mais. Então, o que que eu faço? Eu aumento a venda aqui, que eu vou aumentar a compra. Se eu aumentar para 2, então eu aumentei 100%. O empresário vê tudo em percentuais. Ele não vê, sair de 1 para 2 creme dental é pouco. Não, não é muito, não é pouco, não. Você aumentou em 100% o seu negócio. Sim. Então, é assim que vê as coisas, ok? Bom, essa parafernália, ela é um pouco, parece complicado, mas é simples. Você vai definir a quantidade que você vende, vezes 3, né? E pronto. E aí você vai fazendo essas coisas aqui. Isso se aplica em tudo. Em Sim. tudo. Só, Então, então, só uma dúvida. ah, Só para a gente até ajudar o pessoal aí no entendimento, né? Então, para que a gente possa ter uma orientação de estoque, foi o que eu entendi aqui. Para que a gente possa ter uma orientação de estoque bem assertiva e bem saudável, primeiro eu preciso saber. Agora, isso é pessoalmente. Quanto que eu quero faturar? Qual a margem? Três coisas, né? Quanto que eu quero faturar, a margem e qual o produto que eu quero vender, né? exato. Se eu entender esses três pontos, eu posso somente jogar na regra que o senhor comentou aí. Exemplo, vamos supor, o Luiz Felipe quer ganhar R$ 1.500. Certo. Ele quer ganhar 1.500. Isso. Sendo que R$ 1.500 são 30 cremes dentais. 30. 30. Ou seja, o Luiz precisa construir um estoque de 90 90. cremes dentais, Exato. né? Porque eu já sei a minha margem, já sei quanto que vou ganhar e já sei a linha de produtos que eu quero trabalhar. Exato. E aí eu jogo na regra que foi falada aí com maestria, onde eu entendendo esse ponto aí, primeiro, eu nunca vou ter problema de dinheiro. Segundo, Não, nunca vou ter problema de estoque. Terceiro, não, nunca vou ficar parado. Então, não. assim, só por causa que eu entendi o que eu quis, esses três pontos, e joguei na regra. Porque isso Exato. é que nem gravidade, né? É, Joga para cima exato. e cai. Então, esse aí criou uma regra, uma lei universal. Exato. Eu entendi o que eu quero, eu jogo na regra e o negócio funciona. Exatamente. 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 É, exatamente. Tudo respeitando o tempo, tá? Sim. A gente já sabe mais ou menos que uma mercadoria, por exemplo, leva 15 dias para chegar aqui, um exemplo, né?
Então, você já tem que administrar tudo com esse tempo. Uhum. Por isso que o negócio da... Quando a gente muda de quadrante, a gente vê que o nosso sucesso, ele não depende de ninguém, ele depende de mim. E quando não depende de mim, então as coisas acontecem, porque isso aqui não depende de ninguém, depende de você. Sim, É você que tem que gerenciar o seu estoque. É você que tem que cuidar dele. É você que tem que investir. É você que tem que fazer as coisas, entendeu? sim. E isso vale para tudo, né? Mais uma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Agora chegou a hora do pessoal. Alguém gostaria de fazer uma pergunta via chat, aqui mesmo, falando? Agora é a oportunidade. Bom, Não? acho que ficou tão claro que ninguém tem dúvida. Ou ficou tão confuso que ninguém entendeu, né? Houve... Não, ou não consegue fazer nenhuma... uma dúvida, uma pergunta. Agora, eu quero mostrar aqui, não sei se dá tempo aí, Pode mostrar. o que acontece muito com todos nós, acontece isso aqui, é que a gente pode, com todos nós acontece isso aqui, porque isso aqui você tem que colocar no estoque geral, certo? Esse giro eu tenho que colocar no estoque geral e em cada item. Por exemplo, você sabe que a Emo tem 416 produtos, é isso? 150. 450. 450. 450. Então, veja, se eu vendo os 450, eu tenho que ter... o ideal é ter esse giro para todos, certo? Mas vamos para supor que eu vendo isso vendendo todo. Então, você vai acompanhar, por exemplo, eu vendo a linha Nutrilite, por exemplo, eu vendo né? E no creme dental, eu vendo 100. Então, aplicando a regra, aqui eu tenho que ter 3, certo? E aqui eu tenho que ter 300. Certo? Certo. O que acontece muito com a gente é que, às vezes, a gente empolga, a gente tem dinheiro, né? E você sabe que você vende muito creme dental, a gente vai lá e compra 600, né? Sim. Isso eu estou falando na gestão do estoque, tá bom, gente? Você está me entendendo. Eu compro 600. Então, eu vejo que eu tenho aqui, eu acabei com o meu dinheiro. É como se eu tivesse desviado o dinheiro para outra coisa. Porque eu não precisava de 300 mais. E isso acontece com todos nós. Infelizmente. A gente compra demais e aí o nosso negócio imobiliza. Vamos que a venda, que é o que está bombando agora, é Nutrilite. Como é que eu vou fazer? Então, eu perco o negócio e todos nós temos um negócio chamado custo, né? Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso andar todo dia. E se eu faço isso, eu imobilizei o meu negócio. Entendeu? Sim. E aí, porque aí eu vou vender, por exemplo, vamos supor que eu vendo 200 aqui. 200, eu já tô com uma vida baseada, todo o meu custo em 300. Se eu vender 200, eu vou ter sérios problemas, né? Vai entrar menos dinheiro, não vai cobrir os meus custos, e aí eu vou gastar todo esse dinheiro e as coisas vão para baixo. Então, é por aí que entra um negócio chamado de que todo mundo fala, né? Crise. Crise. Porque ninguém tem problema de dinheiro, tem problema nisso aqui, ó. Certo? Sim. Ele tem problema em outras coisas. E aí, o dinheiro é apenas um reflexo das coisas que a gente faz não adequada, não errado, mas inadequado. Então, e aí a gente começa a ter crise.
Então, a crise ela é nada mais, nada menos que decisão que a gente toma que não é assertiva. E aí o empresário tem que ser habilidoso em resolver essas questões, né? Tem que, sei lá. Agora só uma dúvida para acrescentar mais da informação. Ah, Eu lembro que numa regra que também que o senhor comentou, isso é regra, que de toda venda que nós temos venda a prazo, né? Os empresários têm venda a prazo. E a gente sabe que dentro do mês a gente recebe apenas 70%. exato. Como administrar esse período de cliente? Fala assim, que é o que acontece com os empresários. Ah, passa aqui mês que vem, que esse mês esqueci e tal, não tem dinheiro e tal. Como administrar essa diferença na gestão do estoque? É um desafio muito grande, mas a regra é a mesma. Não muda. Por exemplo, você vendeu o creme dental por 100, né? Sim. E você recebeu só 70. É, 70, certo? R$ 70. E o creme dental custa 28, né? sim. Então, o que acontece? A regra é a mesma, você vai ter que repor. Por exemplo, se você vendeu 100 creme dental, você vai receber 70% deles. E aí você vai ter que comprar esse creme dental por 28. Então, é a regra mesmo. Desse dinheiro aqui, dos 70%, você vai ter que tirar o dinheiro para repor os 100. Então, quem que vai ficar com menos dinheiro? Eu. Eu. Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês assim, que todo mundo é, sabe e quer, mas às vezes não entende, eu acho, né? Inclusive, eu aprendi tudo na empresa M. Por exemplo, sou empresário há 20 anos e eu sempre digo que se eu não tivesse ganhado dinheiro com a M, não tivesse produto, não tivesse nada, eu já estaria satisfeito só pelo sistema educativo que a M tem. Por isso que eu vou em todos os eventos. Entendeu? Porque a gente aprende coisas incríveis nos livros. Tá bom. Então, veja bem, aqui tem uma coisa aqui que a gente precisa entender e definir. Por exemplo, que tem empresa rica e patrão pobre. Pobre não é no sentido de pobreza, não, tá? É mais ou menos aqui. Se eu vendi 100 e recebi só 70%, então eu tenho que dar o 100% do dinheiro para repor estoque tem que ir para a empresa. Tá entendendo, não? Sim. Não para mim. O que acontece na grande maioria das vezes é que a gente quer essa prosperidade, mas a gente escolhe essa outra coisa aqui, ó. Empresa pobre Patrão rico. e patrão rico. É o que a gente. É, porque todo sacrifício tem uma dorzinha, né? Uhum. Hã? Sim. E aí, veja bem, para me construir o meu estoque, se eu não aplico essa regra que eu já ensinei aqui, então eu vou pegar aqui dos 100, eu vendi 100, recebi só 70, então eu tenho eu não posso sacrificar isso. Eu aplico o dinheiro aqui, certo? Então você concorda que aqui o meu negócio vai cair 30%? Sim. E se eu aplicar mês que vem menos 30%? Vixe, até chegar o momento de ter zero. Exatamente. E o que vai acontecer? A empresa vai ficar o quê? Sem estoque. Sem estoque eu não vendo, sem estoque eu não ganho dinheiro, sem estoque eu estou lascado. Então, eu tenho essas duas situações. Você, empresário, tem que escolher. Eu aconselho a pessoa investir aqui.
Porque você aplicando aquilo que eu já ensinei e colocar aqui, ó, isso aqui sempre vai ser rica. Você vai ter sempre estoque. Às vezes você tem que dar uma liquidada, segura, você está com bastante dinheiro no bolso. Imagina só, você foi aqui para 101, né? Você deu uma 110, vamos dizer assim, né? E você aplica aquele negócio. E aí você tem 10 aqui, você fala assim, eu vou dar uma segurada, vou comprar mês que vem só 90, porque eu já tenho 10 a mais, né? Então, esse dinheiro aqui vai sobrar no bolso de quem? Seu. Da Meu, empresa. da empresa. Então, a sua empresa vai ficando cada vez mais o quê? Rica. Rica. Nós aprendemos no livro passado, né? É, um negócio, o Robert Kiyosaki fez muito isso. Sim. E aí Constrói você uma vai. empresa, reinveste na empresa, construa ativos e deixa que seus ativos comprem seus luxos. Exatamente, exatamente. Maravilha, maravilha. Mais alguma coisa? Gostaria de deixar uma mensagem aí ou mais informação? Porque eu já estou, falar, já estou agraciado já. É assim, a gente tem um pouco assim de, graças a Deus, a gente está num sistema, num trabalho em que a gente tem a oportunidade de ver essas coisas, de compartilhar essas coisas. Por exemplo, eu aprendi isso a duras penas e através dos livros também, né? Não teve ninguém para chegar e explicar para mim todas essas coisas, né? Explicar para nós todas essas coisas. Então, a gente foi aprendendo, escrevendo, enfim, estudando com os livros, né? Quando eu conectei com a EMA, que tem todo esse sistema de educação, os áudios, os seminários e as convenções, todos eles falam muito da questão do volume, né? Sim. Volume. Então, para você fazer volume, aí você tem que ter tudo isso aqui, porque geralmente não tem tempo para explicar essas coisas, esses detalhes que na vida do empresário, todo empresário sabe, pensa que a gente já sabe tudo isso aqui, né? Então, a empresa Emo trouxe para nós todo esse universo de informações que a gente distribui. Então, assim, eu estou bastante feliz de poder compartilhar essa coisa, essa informação simples, imutável como a força da gravidade, ela é imutável como a força da gravidade. Veja você, por exemplo, que o rio aplica essa aqui. Você vai no rio e fica observando, né? Quando a água vai baixando, então vem a chuva, eleva-se o rio, certo? Vem os peixes, que são normais para o rio, e aí fica tudo normal, e aí vai de novo. Isso faz o giro. A natureza tem isso. As folhas, por exemplo, ela vai lá, tem folha velha, ela derruba, ela aduba a terra, e ela gera mais folha. Então, tudo tem giro, a terra gira. Então, assim, tudo tem giro. Então, Maravilha. muito legal trocar essa informação com vocês. Não, o dinheiro, por exemplo, ele obedece à mesma regra. Né? Tanto é que tem gente que fala assim que a gente tem que ter um tanto de dinheiro, então a gente tem que ter esse giro, inclusive no dinheiro, né? Sim. Quando você aplica esse giro, inclusive no dinheiro, também, porque o dinheiro é estoque, né? Só É. que ele é uma captação proposta. Eu queria deixar assim uma coisa, Pedro, rapidamente, gastar meio 30 segundos, Uhum. que você estude uma coisa chamada a lei da captação composta. Porque no giro de estoque, isso muito, como é que fala? Importante. É muito importante, é muito. Porque o Crucial. que é isso, a lei da captação composta? É simplesmente isso aqui, ó. Você compra o crânio dental por 28 e você vende ele por 80. Não é isso? Essa lei que gerou isso aqui, essa lei que gerou isso aqui, ó, R$ 52. Certo? E isso gera motivação. Então, gera vontade de investir. Porque às vezes eu estou precisando e tal, e aí você fala, bom, mas esse dinheiro aqui eu vou colocar R$ 28, e ele vai lá e vai
vai trazer uma composição para a minha vida de R$ 52. Então, eu vou para a rua, eu vou pegar dinheiro, em vez de eu gastar, eu vou para a rua e vou vender ele, porque ele vai me trazer R$ 52, que vai me pagar os R$ 28 que eu estou precisando e ainda vai me sobrar dinheiro. Entendeu? Tá bom? Excelente dia a todos e sucesso. Qualquer coisa, estamos à disposição. Nós estamos aí à disposição. Tá bom, querida?